Quanto vale as ações do IRB? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais escuto. Muita gente se apega bastante com aqueles preços de antigamente. O IRB chegou a valer 20. Será que o IRB vai para R$ 10? Será que ele volta para aqueles preços? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Bom, pessoal, vamos recapitular um pouquinho aqui que aconteceu muita coisa com o IRB. E o que eu quero passar para vocês é como é que funciona um pouco, qual que é a ideia por trás de uma resseguradora e o que a gente poderia imaginar de preço para o IRB. Então a gente vai fazer um pouquinho de simulação de cenários para tentar entender um pouco, será que o IRB pode voltar para aqueles preços de antigamente? Começando aqui, bom, o IRB ao longo desse último ano, ao longo deste ano, ele cai 62%, tá? Então as ações hoje estão negociando ali a R$ 1,22. Eles tiveram que fazer uma nova emissão de ações recentemente, por conta de prejuízos ao longo do primeiro semestre, e o Instituto de Resseguros do Brasil ficou desenquadrado na parte regulatória com a SUSEP. Por conta disso, ele precisava de mais capital, fez uma nova emissão de ações. Se você não participou, você foi diluído. E quando a gente olha num período um pouco mais longo, né, de 5 anos, a gente tem aí que as ações do IRB chegaram ajustadas, né, chegaram a valer R$ 34,00 no seu auge. Depois a gente teve a famigerada carta da esquadra, e depois daquilo ali a gente teve uma série de fraudes, enfim, um monte de coisa saindo do IRB, e as ações então desabaram. Então hoje as ações estão aí em R$ 1,22, e muita gente se pergunta assim, nossa, se o IRB voltar para, né, chegou a valer 34, se voltar para R$ 10, eu estou me multiplicando meu capital por 6, 7 vezes, então pode ser um excelente negócio. Mas assim, a triste notícia é que eu acho que isso não é tão factível quanto as pessoas imaginam. E por quê? É isso que a gente vai explorar um pouquinho. Bom, começando então, aqui a gente tem o valor patrimonial por ação, ou seja, se você pegasse o patrimônio líquido do IRB e dividisse pelo número de ações, em cada ano você teria esses valores. A gente nota aí que de 2019 para 2020 teve uma queda muito forte, porque foi quando teve toda a reavaliação do patrimônio, dos ativos, aqueles escândalos de fraude. O IRB foi dando prejuízo, o IRB foi fazendo novas emissões de ações, isso aí foi diluindo os seus acionistas. Esse valor aqui de R$ 1,32 por ação, ele tá errado, tá? Eu vou até mostrar o jeito certo, que aqui tá faltando colocar o patrimônio líquido que entrou da emissão dessas ações. Então o que aconteceu? Aqui fazendo um pouquinho do cálculo, o IRB ele fez um follow-on, tá, recentemente, e foi precificado em R$ 1 por ação. Depois disso daí as ações fecharam em queda de 14%, enfim, aquela loucura toda. Mas para vocês entenderem um pouquinho, no balanço do segundo trimestre, o patrimônio líquido do IRB era de 3,2 bilhões. Eles tinham 1,2 bilhão de ações, mais ou menos. Isso significa que para cada uma ação que eles tinham, cada ação tinha direito a como se fosse R$ 2,57 de patrimônio do IRB. Com a emissão de ações, a gente teve um aumento do número de ações, mas também teve uma injeção de capital em 1 bilhão, 1 bilhão e 200 milhões de reais, né, por conta dessa emissão. Então, hoje as ações do IRB, elas têm um valor patrimonial por ação de algo como R$ 1,81. Óbvio que a gente não sabe o que vai vir no terceiro trimestre, se pode vir mais prejuízo, alguma coisa nesse sentido. E para mim aqui é onde tem o grande risco do IRB. O primeiro semestre ele foi marcado por alguns problemas de secas, então é uma seguradora que quando tem aí problemas de secas, alguma coisa assim, os sinistros aumentam e eles tomaram ali um prejuízo considerável no primeiro semestre. Então, a gente não sabe o que vai vir no terceiro e quarto trimestre. Mas aí eu acho que é importante, aqui eu acho que as pessoas ainda não entenderam por que a gente tem que olhar tanto para o patrimônio líquido, tá? Eu sei que seguradora, empresas do setor financeiro, elas são um pouco complicadas. As pessoas, como é um negócio um tanto quanto intangível, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender como é que aquilo ali funciona. Eu vou tentar traduzir um pouco, trazer isso aqui para um universo mais simples, tá? Isso aqui eu puxo de um outro vídeo que eu fiz, que era como escolher as melhores empresas. Eu faço assim uma coisa bem didática, é isso que eu busco muito aqui no meu canal. E antes de continuar, antes que eu me esqueça, eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho, que deixem o like, porque me ajuda muito, me ajuda demais no canal se você deixar o like. E que também comentem se ficou bem claro esse vídeo. Eu estou fazendo o possível para deixar o máximo, o mais ilustrativo possível, o mais didático possível. Então, assim, aqui o que a gente está pegando, tá? Imagina que você comprou uma máquina de chips. Você fez um investimento de R$ 1.000, depois de um ano você teve um lucro líquido de 200, tá? Isso significa que o retorno sobre o capital foi de 20%. Bom, então a gente tinha lá o nosso negócio com uma máquina e a nossa ideia agora vai ser o quê? A gente vai dobrar o nosso capital, ou seja, a gente vai pegar e vai comprar uma nova máquina.
Uma nova máquina, o meu patrimônio líquido vai para R$ 2.000. E vamos supor que a gente consegue manter ali o nível de lucro. Então a gente tem um lucro agora de R$ 400. Então duas máquinas, um patrimônio líquido de 2.000, lucro líquido de 400. Maravilha. Uma coisa que a gente poderia pensar é o seguinte: imaginem que por uma questão de, sei lá, economia, alguma coisa assim, uma das nossas máquinas não está funcionando 100%, tá? Então vamos supor que fecharam uma avenida em que uma das nossas máquinas estava, mas vai voltar. E aí, por conta disso, o nosso lucro cai pela metade, porque uma máquina não está operando. O lucro caiu pela metade e as nossas ações foram lá e caíram pela metade junto. Eu, como investidor, poderia olhar e falar assim: bom, uma hora aquela avenida vai ser reaberta, a nossa máquina vai voltar a operar e meu lucro vai voltar a dobrar. Ou seja, aquele capital, ele ainda está lá. Ele tem potencial, ele não tá. É um capital ocioso que, quando voltar, ele vai voltar também a gerar esse lucro. Mas isso aí é muito perigoso para o caso do IRB, porque não é isso que aconteceu. No caso do IRB, que a gente tem que pensar mais de outro jeito. Imagina o seguinte: eu tive um prejuízo de R$ 1.000. E por conta desse prejuízo, vamos supor que, sei lá, alguma coisa aconteceu, eu tive um prejuízo, tomei um processo, não sei. Tomei um prejuízo de R$ 1.000. Para cobrir esse prejuízo, o que eu fiz? Eu fui lá e vendi uma máquina. Agora o meu patrimônio líquido em balanço é de R$ 1.000, porque eu só estou com uma máquina. E é dessa forma que você deveria pensar mais no caso do IRB. Ou seja, se o mercado melhorar, o lucro não vai voltar para 400. Ele vai voltar para 200, simplesmente. Porque aquela máquina teve que ser vendida. E como é que a gente consegue traduzir isso para o caso do IRB? Que eu sei que é muito mais complexo, porque é uma empresa do setor financeiro. Nesse nosso caso aqui, o capital está sendo empregado em máquinas, em equipamento, porque isso daqui é, vamos dizer assim, da economia real. No caso na economia de mercados financeiros, o capital que você tem que alocar são ativos financeiros também. Então imagina o seguinte: para o IRB poder fazer seguros, né, emitir prêmios no valor de R$ 1 milhão, ele precisa deixar como garantia R$ 100.000. Se ele quiser emitir o dobro de prêmios, ele vai ter que ter o dobro de capital. Só que o que aconteceu ao longo dos anos é que, conforme eles tiveram prejuízo, ou eles foram fazendo emissão de ações, ou isso foi reduzindo o patrimônio líquido deles. E, no fundo, emissão de ações é como se aqui, ao invés de ter vendido uma das máquinas, eu tivesse emitido novas ações para cobrir esse prejuízo. Então, o meu acionista que tivesse lá 1% de duas máquinas, ele passaria a ter 0,5% de duas máquinas. Tá? É isso que teria acontecido, é isso que aconteceu no caso do IRB. Então as pessoas precisam entender que o patrimônio foi deteriorado. E não é que o patrimônio está ocioso, não é que o capital está ocioso, é que ele morreu, ele sumiu. Uma boa parte do capital sumiu. E aí, então, vamos entender um pouco. E aí, ok, o que então a gente poderia olhar para o IRB, tá? Como eu comentei, hoje as ações do IRB negociam a um valor patrimonial por ação de algo como R$ 1,80. Se a gente for pegar as empresas de resseguros ao redor do mundo, eu peguei aqui as 4 maiores, a gente pode notar aí que o ROI gira em algo como 8 a 12%, e o patrimônio, o preço sobre o valor patrimonial gira em torno de algo como 1,2 a 1,45, tá? Então vamos tentar usar isso daqui como sendo uma base. Ou seja, se a gente aplicasse, né, eu fiz uma tabela de sensibilidade aqui, em que eu aplico um preço sobre o valor patrimonial de R$ 1 a R$ 1,40 para as ações do IRB. Nesses cenários, a gente teria as ações do IRB entre R$ 1,80 e R$ 2,50. Então, assim, no meu entender, sendo bem generoso, a gente poderia imaginar que as ações do IRB deveriam valer 1,4 vezes o valor patrimonial. Que nesse cenário, sendo bem generoso, a gente está falando de algo como R$ 2,50. Tá bom, Léo, mas será que não pode valer 1,6, 1,7? Eu não vejo o IRB como sendo um negócio muito diferente de uma resseguradora fora do Brasil, tá? Então, assim, eu acho muito difícil ele negociar 2 vezes o valor patrimonial, como negociou na época que era fraude. Então, assim, se ele chegasse a 1,4 vezes o valor patrimonial, a gente está falando de R$ 2,50, que é muito distante dos 20, dos R$ 30. Então, aquela ideia de que, poxa, o IRB pode voltar para R$ 5, eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo, tá? E a gente ainda tem que considerar o seguinte: o IRB ele ainda não dá lucro. E a gente não sabe dos esqueletos que ainda tem ali no IRB. Então, assim, isso daqui que a gente está falando, né, 1,4 vezes o valor patrimonial, seria uma empresa lucrativa, que não é o caso do IRB, e que não tem esqueletos. Também não é o caso do IRB. Então, se a gente tiver prejuízos no segundo semestre, que tem boa chance que a gente tenha, isso ainda vai deteriorar mais ainda o
valor patrimonial do IRB, né, o patrimônio líquido do IRB. E aí o que que eu faço também um outro exercício aqui que eu uso a minha PMSV, para quem não sabe, é a planilha mais simples de valuation. Já fiz um vídeo em que eu mostro um pouco sobre o que que é essa planilha. Inclusive na minha última live de quarta-feira, do dia 7 de setembro, eu peguei essa planilha aqui e mostrei um pouco para o pessoal. Eu vi que algumas pessoas tiveram interesse, então se vocês tiverem interesse, depois deixa no comentário aqui que, a depender, se tiver muita gente interessada, eu até posso disponibilizar essa planilha, tá? Mas assim, o que que eu faço aqui? Eu faço um cenário bem generoso para o IRB, em que eu projeto que o ROI do IRB vai para 8% no próximo ano, 12, 15, e vai ter um ROI terminal ali de 17%, que é um ROI alto para esse setor, tá? Eu coloco uma taxa de desconto de uma empresa que eu uso, sei lá, para o Banco do Brasil, no caso, e nesse cenário bem generoso mesmo, pessoal, acreditem, a gente está falando de um preço sobre valor patrimonial de 1,35, o que daria algo um pouco acima de R$ 2 por ação do IRB. Então, assim, esse é meu cenário bem generoso, tá? Eu não canso de frisar que é um cenário bem generoso. E aí, assim, um cenário de que o turnaround deu certo. Tá? Um cenário que o turnaround deu certo, a gente tá falando que, sei lá, o IRB vai entregar um ROI de 5% no ano seguinte, 10% e vai convergir para algo como 15%. 15% de ROI não é algo absurdo. Eu acho que uma resseguradora tem condições. E assim, vai ter um crescimento aqui ao longo dos anos. Então, tipo, é um cenário em que o turnaround deu certo e também que não existe esqueletos no armário, que o segundo semestre não vai vir com prejuízo. Então, assim, é um cenário que eu acho que, eu não sei se eu diria nem que é um cenário base, tá? Mas nesse cenário, a gente está falando que o IRB valeria algo como 1,1 vezes o valor patrimonial e daria um valor por ação aí de algo como R$ 2. Então, assim, nesse cenário que o turnaround deu certo, que não tem esqueleto, e que eu tô sendo muito generoso, principalmente na taxa de desconto, porque eu acho que dado o risco do IRB, eu teria que colocar um prêmio considerável para as ações para eu entrar nesse negócio, tá? Então, assim, nesse cenário a gente ainda tá falando de um upside de, sei lá, 60, 70%. O que para mim, hoje não vale muito a pena. De novo, pessoal, não é uma recomendação de investimentos, aqui é mais uma tentativa, assim, de ver o que que seria possível, tá? Até porque eu tento estressar um pouco esse modelo para cima e para baixo. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, olha, mesmo estressando esse modelo para cima, sendo otimista, aquele cenário de IRB voltando para 6, R$ 7, para mim, assim, eu nunca falo que não existe chance, porque a gente nunca sabe, a gente nunca pode garantir rentabilidade futura. Do futuro a gente não sabe nada, mas é muito difícil, tá? Então, isso daqui é um pouquinho do cenário que eu enxergo para as ações do IRB. Bom, pessoal, de novo, quero pedir para vocês que ativem o sininho, que se inscrevam aqui no canal, que deixem o like e que comentem o que vocês acharam do vídeo. E se vocês tiverem interesse também na planilha aí da PMSV, que é a planilha mais simples de valuation. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.